Boa tarde a todos. É com muita alegria que a turma do primeiro ano se preparou para apresentar essa tarde uma rima que fala sobre o Pequeno Príncipe. Vamos assistir? Em um planeta bem pequenino, perfeitoso, morava um menino cheio de carinho. Cuidava da flor com muito amor. Viajou pelo mundo em busca de um valor. Mas o que ele queria era amizade e reunião. E no céu de noite ele descansou as estrelas. O Pequeno Príncipe nos ensinou que amizade, amor e cuidado é o que ficou. Segura na mão.